Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. O meu nome é Roberto Parisi Filho e eu sou da área de Química Farmacêutica e também um dos docentes responsáveis pela disciplina de tópicos gerais de fármacos e medicamentos, FBF 5777. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas de gerenciamento de referências, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode esclarecer na aula síncrona ou através dos comentários do vídeo, ou também, se vocês tiverem algo bastante pontual ou adicional, vocês podem entrar em contato por e-mail, tá bom? Muito bem, então, iniciando, eu gostaria de comentar com vocês que nós vamos dar apenas noções básicas dessas ferramentas, né? E não apresentaremos todas as ferramentas disponíveis, mas algumas que consideramos bastante úteis no dia a dia. Algumas informações mais relacionadas a nível intermediário ou a nível mais avançado não faz parte do escopo dessa aula, tá bom? Então, essas ferramentas, eu vou apresentar duas delas. Uma é chamada de Mendeley, talvez vocês já devem ter ouvido falar. O Mendeley, ele é um programa vinculado ali ao Elsevier, que na verdade o copyright é todo da Elsevier. E uma outra ferramenta que também eu vou trabalhar é o Zotero, que é que está vinculado a uma organização sem fins lucrativos chamada de Digital Scholar. Ambas as ferramentas são aplicativos, né, que também possuem as informações em nuvem, se houver necessidade, mas são aplicativos instaláveis nos computadores, gratuitas em ambos os casos, e basicamente eles auxiliam na organização de referências bibliográficas, de fontes bibliográficas, na citação em textos e na referenciação, na inserção de referências bibliográficas. Em alguns casos, nós temos um sistema um pouquinho mais avançado, como é o caso do Mendeley. Em outros, como é o caso do Zotero, um sistema um pouco mais simples, mas também muito ágil, né? Então, com essas duas ferramentas, nós vamos aprender hoje, né? Primeiramente, na primeira parte do vídeo, sobre o Mendeley, e no outro vídeo, na segunda parte da aula propriamente dita, a gente vai falar um pouquinho sobre o Zotero. Basicamente, todas as ferramentas, né, todas as informações do Mendeley acabam servindo muito para o Zotero, tá? Para facilitar o processo de acompanhamento. Então, o que a gente vai fazer hoje, né, nessas noções básicas? Nós vamos aprender a fazer citações ao longo do texto. Nós também vamos aprender a incluir as referências bibliográficas e também a normatizá-las e, quem sabe, até atualizá-las se necessário. Obviamente, para a gente aprender isso, nós precisamos entender um pouquinho sobre os dois programas, ok? Então, para iniciar, vamos começar com o Mendeley, né? Então, o que é possível fazer dentro do Mendeley? O Mendeley, nós conseguimos, então, organizar e editar referências que são pesquisadas, nós conseguimos inserir e atualizar citações de forma automática, normatizar referências conforme regras desejadas, e isso aqui é uma vantagem tremenda, né? Nós podemos escolher qual tipo de norma a ser utilizada, incluindo a BNT, a APA, Vancouver, ou até mesmo de alguns periódicos específicos, né? Então a gente já consegue formatar inclusive um artigo científico já com as referências, com um sistema de referenciação totalmente padronizado conforme a revista preconiza. E a gente também consegue criar alguns grupos de pesquisa ou em nuvem, né, ou redes sociais que permitem a troca aí de informações basicamente científicas.
Então, é uma ferramenta bastante simples, mas bastante robusta. Tá? E o que está descrito aqui no passo a passo desse tutorial, né, nesses slides, eu vou disponibilizar para vocês. Né? Entretanto, nesse vídeo eu optei por realmente desenvolver o passo a passo, do que simplesmente fazer uma leitura desse passo a passo. Tá? Então, toda vez que vocês precisarem, vocês podem consultar esse passo a passo para que possam fazer então a elaboração do material e também a inserção correta dessas citações e referências. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou explicar nesse passo a passo como instalar o Mendeley, algumas informações básicas do Mendeley e como adicionar alguns tipos de arquivo, principalmente PDF. E depois, né, ao finalzinho, nós vamos inserir toda essa informação lá no Word, né, no editor de texto Word, embora outras opções de editores de texto também possam ser utilizadas. Tá? Mas aqui a gente vai vincular o Mendeley ao Word, porque existe um plugin bastante simplista e rápido. Okay? Então, o primeiro ponto, né, só para esclarecer, eu vou, né, disponibilizar todo esse passo a passo para vocês num formato PDF lá no eDisciplinas. Caso haja necessidade, vocês podem solicitar por e-mail também, ok? Então, nós temos todos os passos aqui descritos, ok? Até a finalização, que é justamente o processo de inserção da referenciação bibliográfica. Okay? Mas, particularmente, eu acho que a gente pode iniciar fazendo download do Mendeley. Tá? Observem aqui que eu entrei já no site www.mendeley.com e é importante que vocês façam o registro, né? Criem uma conta, porque vai permitir que vocês acessem o dispositivo, o aplicativo. Né? A minha conta já está criada e eu já tenho o Mendeley, inclusive, com referências, né, que estão em nuvem. Okay? Mas, de qualquer forma, eu vou ensinar para vocês o download. O download é bastante simples, é só clicar no download aqui em cima, no canto superior direito. E observem que aqui ele já abre uma aba para fazer o download, no caso do sistema Windows. Embora a gente tenha outros sistemas que são compatíveis também, né? O próprio Mac, o iOS, né? E o Linux. Vamos fazer aqui então o download do Mendeley Desktop for Windows. Observem que já iniciou o download, né? Está sendo até relativamente rápido, não é tão pesado. E clicando aqui no arquivinho, nós vamos iniciar o processo de instalação, que também é bastante rápido. Aqui abre-se o Wizard, leiam a licença e deem a concordância. Aqui nós vamos instalar dentro dos arquivos de programa, num diretório, numa pasta chamado Mendeley. E nós vamos ter um menu de Start, né, um folder de Start ou um diretório de Start chamado Mendeley Desktop. E nós vamos instalar. Processo bastante rápido também. Aguardando aqui alguns segundos para essa instalação. Em princípio, ele vai solicitar a abertura, né, olha aqui a gente encerra a instalação e aqui está selecionado, né, o Run Mendeley Desktop, ou seja, a gente vai rodar o aplicativo, ok? Pronto, ele deve estar já em segundo plano, na realidade abriu já a abinha aqui para mim, ó, certo? Aqui então é justamente a entrada do aplicativo. Foi por isso que eu falei que vocês necessitam de um registro prévio. Eu tenho meu registro prévio aqui, que é robertolise@usp.br, minha senha, e vamos entrar então no aplicativo. Muito bem. Como vocês podem observar, eu vou fazer um zoom aqui. Como vocês podem observar, é uma interface bastante simples, né? Existe
né, uma aba lateral aqui esquerda com o ícone chamado My Library, ou minha biblioteca. Existem algumas opções dentro da My Library, né? Inclusive, eu posso criar algumas pastas vinculadas a algum tipo de trabalho, né? Artigo da série U2, por exemplo, como eu disse aqui. Olha, aqui são só os artigos da capsaicina, aqui são artigos de inibidores de EDDAC. Enfim, então eu posso, né, dentro da biblioteca, personalizá-la com nomes e colocar artigos de acordo com aquilo que eu acho que melhor caracteriza aquela série de artigos, né? Muito bem. Nessa parte central, nós temos a visualização dos artigos, né, ou pelo menos de referências dos artigos. Por exemplo, autores, título, ano de publicação, qual é a revista, a fonte, né, e quando foi adicionada, ok? E do lado direito, né, aparece aqui uma outra caixinha que ainda está falando No Documents Selected. Então, eu vou primeiramente aqui clicar no My Publications e clicar exatamente em cima de um artigo que já está na biblioteca, ok? Só para vocês analisarem os details que eu quero comentar com vocês. Então, quando eu clico em cima do artigo especificamente, uma vez, né, um clique, aparece aqui os detalhes daquele artigo, e aí tem então o tipo de artigo, né, o jornal que seja, o título do artigo, os autores, a revista, ano, volume, número, páginas, abstract e também uma série de outras informações como keywords, tipo de trabalho, enfim, uma série de detalhes sobre aquele artigo. Em princípio, quando a gente faz a adição do artigo, né, aqui no Mendeley, automaticamente ele captura essas informações daquele artigo, daquela fonte. Mas um ponto importante, hein? Guardem isso aqui. Aqui é o ponto mais importante para vocês fazerem uma referenciação bem feita. Assim que vocês adicionarem um artigo, que vocês clicarem em cima desse artigo, né, ou dessa fonte, já visualizem os detalhes e confiram se todos os dados estão corretos, né? Em muitos casos, o sistema não consegue pegar corretamente todos os dados. Então a gente tem que fazer isso manualmente. Então, olha, aqui o design ele está escrito, por exemplo, de uma forma errada, certo? O sínteses está escrito de uma forma errada. Então eu vou ajustando isso. Os nomes dos autores não estão lá como last name e depois o first name. O nome da revista não está completo, tá abreviado, sendo que aqui a gente precisa da informação completa. Ou o ano foi copiado de uma forma errada do artigo original. Tá? Então, é muito importante que vocês façam uma análise dos detalhes do artigo, assim que vocês adicionarem esse artigo à biblioteca. Tá bom? Então, agora, o que a gente tem que fazer? Né? Aqui a gente já apresentou um pouco aí do panorama do que é o Mendeley, mas um ponto importante, antes até mesmo de adicionar artigos, é vir aqui nessas abinhas, em Tools especificamente, clicar e instalar o plugin para o Word. Né? Porque, na verdade, isso daqui, além de ser um gerenciador de referência, você quer utilizá-lo para inserir as referências, né, as citações nos seus trabalhos. Então, é importante que vocês clicarem aqui. Quando clica, vai aparecer eu já tenho instalado, então não aparece aqui, mas deve aparecer uma caixa solicitando essa integração. Então, é só dar o aceite que não tem problema nenhum. Quando vocês terminarem essa instalação do plugin, é só ir até o Microsoft Word e aqui nas abas superiores clicar em referências. Quando vocês clicarem em referências, observem aqui, aparece para mim alguns ícones
todos do Mendeley, né? Olha lá, Mendeley Citomatic, né? Na verdade é para citação automática. E existe lá o ícone de Insert Citation, então inserir citação. Existe o ícone de Insert Bibliography, ou inserir bibliografia, de abrir o próprio Mendeley. E existe aqui também um íconezinho que é o estilo. É justamente aqui o estilo é que nós vamos controlar a harmonização. Então, por exemplo, nesse caso, o meu estilo está selecionado para Bioorganic Medicinal Chemistry, que é uma revista. Porém, eu posso selecionar outros estilos, como é o caso aqui do American Psychological Association. Ou eu posso selecionar Vancouver, tá? Ou eu posso selecionar More Styles. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas é importante que vocês tenham essa noção de que tudo aqui já está vinculado ao Mendeley, ok? Muito bem. Então, como que a gente inicia, né, o processo? Estão vendo esses ícones aqui, wet ou folders? Eu posso adicionar, por exemplo, arquivos ou até mesmo uma pasta com arquivos, né? Esses são os dois principais ícones que a gente trabalha. Eu posso adicionar um arquivo sozinho ou adicionar uma pasta em que tem vários arquivos, né? Quando eu adiciono um arquivo, eu vou lá, seleciono o PDF e ele aparece aqui para mim, ok? Na verdade, ele vai aparecer, mas vai estar vinculado ao aquele PDF que está na sua pasta, ok? Ele faz uma leitura automática e já libera os detalhes, ok? Isso é muito importante. Esses outros ícones aqui, no caso esse de folders, né, eu posso adicionar folders dentro do meu diretório raiz, que é My Library, que é a minha biblioteca. Então, se eu criar mais um folder aqui, ao final, olha, eu posso adicionar aqui ou criar esse folder aqui, ok? Então, isso é uma ferramentinha bastante simples também de se avaliar. Então, olha, em princípio, nós já sabemos como adicionar o arquivo ou uma pasta de arquivos e nós sabemos como criar o folder. Isso já basta para que você tenha uma organização das suas referências, né, dentro de um sistema. Novamente lembrando que os detalhes aqui corretos são extremamente importantes, ok? Agora, a gente vai ter que aprender como fazer essa inserção dessas referências e também das citações lá nos textos do Word. Vou voltar lá para o Word. Observe. Vamos imaginar que aqui vocês estão escrevendo um texto. Né? Tananá, tananá, tananá. Nesse ponto, vocês precisam inserir, então, uma citação bibliográfica. Vocês vêm aqui no Insert Citation, clicou. Aparece uma aba em que você pode procurar por autor, título, ano, lá dentro da My Library. Né? Então, ele vai vasculhar todo aquele diretório. Né? Vocês podem selecionar outros, né, diretórios que forem criados lá naquela região do Mendeley. Tá? Mas, em princípio, como ele vai vasculhar toda a biblioteca, fica até mais fácil de você encontrar o que você quer. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui o Cronenberg, aquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês, que estavam com detalhes certinhos, tá? Então, esse daqui do Thales Cronenberg, de 2020. A gente vai lá e insere, né? Observem aqui, ele ainda não inseriu a referência, mas observem que ele coloca um ponto e vírgula e você pode procurar por referências adicionais. Então, esse mesmo assunto está sendo trabalhado em outro artigo, né? E você interpretou, escreveu e precisa citar. Então, vou colocar aqui Parisi, que é o meu sobrenome, vou colocar esse aqui de 2018, ó. É da Thaís Batista Fernandes, né? É a primeira autora. Muito bem, essas duas aqui estão de bom tamanho. Vou lá e ok. Observem que ele foi para o
o Mendeley sem querer, mas notem que nesse primeiro texto apareceu então Fernandes et al. 2018, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para melhorar para vocês, e Cronenberg et al. 2020, ok? E eu continuo então escrevendo o meu tananá, 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 tananá. Preciso inserir uma outra referência? Vou lá, Insert Citation. Agora eu vou colocar, por exemplo, Pereira et al. Ele escreveu Gustavo José Vasco Pereira. Ele escreveu Capsaicin-like Análogo Indústria Seletiva Apoptoses. É esse que eu quero. Vou lá e adiciono. E notem que ao adicionar, a citação está sendo adicionada segundo o American Psychological Association, ou o APA 7ª edição, tá? Que normatiza como sendo autor, et al. E ano, ok? Muito bem. Agora, vamos supor que eu terminei todo o meu texto, né? Eu preciso inserir exatamente essas referências que eu utilizei. Referências bibliográficas. Eu, particularmente, trabalho com o cursor, né, logo após as referências bibliográficas. Deixa eu colocar em negrito para ficar mais bonitinho. E notem que agora não é mais inserir citação, é inserir o quê? A bibliografia. Tá? Então vamos inserir a bibliografia. Insert. Olha o que acontece. Nesse texto nós utilizamos 3 referências e as 3 referências estão aqui citadas. Observem que no modelo do APA são os autores, tem o ano, tem o título do artigo, a revista, volume, número, página e ainda adiciona-se o DOI, ok? Todos eles estão perfeitinhos, tá? Muitas vezes, quando os detalhes do artigo estão errados, lá, né, naquele processo inicial que eu falei para vocês, essas referências elas também podem aparecerem erradas aqui, ok? Então é crucial que lá seja bem feito. Toda adição de artigo, né, ou enfim, site que seja feita lá, tem que estar presentes todos os dados detalhados ao máximo, claro. É muito difícil também ter, né, 100% dos dados, mas para que a gente consiga fazer uma referenciação adequada. Muitas vezes também é importante que você tenha um pouquinho de noção da norma que você está utilizando para saber se isso que ele fez aqui está correto, ok? Muito bem. Então, agora vamos fazer uma outra coisa, né? Observem que vocês escreveram esse texto, mas você viu que exatamente entre essa primeira parte e essa segunda, você vai precisar adicionar mais uma informaçãozinha. Não uma referência, mas uma informação de uma outra referência. Então, vou colocar aqui kkkk, esqueci de adicionar, né? Será que eu vou ter que fazer toda a referenciação de novo? Não, essa é a vantagem do Mendeley, né? Nós temos então que podemos adicionar uma referência aqui. E ao adicionar essa referência, ela vai ficar exatamente na posição específica de referenciação. Então vamos colocar, vou buscar aqui Tavares, vou adicionar esse aqui para um exemplo, tá? Peppers, Natural Source. Então Cunha foi o primeiro autor, eu sei que o segundo autor é o Tavares, e eu vou adicionar aqui então, ok? Olha lá, apareceu então Cunha et al. 2020, tá? E se vocês observarem nas referências, já apareceu também a referência do Cunha, que na verdade um dos autores é o Tavares. E nesse caso, observem que aqui estava em elaboração, né? Ou no prelo, né? Então, ou em submissão. Então, algumas referências que você precisa deixar nesse status, né? Vocês também têm que ter o cuidado de colocar lá nos detalhes essas informações para que venha correto aqui também,
ok? Muito bem, eu havia falado para vocês sobre a questão do estilo, né? Então aqui a gente está usando o estilo da American Psychological Association. Mas vamos supor que vocês queiram trabalhar com Vancouver, que está aqui abaixo, ó, Vancouver. O Vancouver, né? Ele é um modelo de citação diferenciado, olha, por números, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4. E aí, aqui já não está mais em ordem alfabética, mas está em ordem numérica, né? Todas aquelas referências anteriores. Automaticamente ele faz essa alteração, tá? Tem que ficar de olho também se nessa alteração todos as normas, né, ou a norma está seguindo, ou todas as referências estão seguindo as normas, ok? Eu também posso, por exemplo, seguir a norma de uma revista em particular da área. Eu estou aqui com o Journal of Medicinal Chemistry, é uma revista da área de química farmacêutica. Então, quando eu clico aqui, observe o que aconteceu. Alterou lá 1.2 já ficou sobrescrito, né? Mas é claro que também todas as referências elas foram padronizadas segundo o modelo aí, da revista. Vamos supor que vocês não encontrem aqui as revistas que vocês querem ou a normatização que vocês querem. Então vocês podem entrar em More Styles. Em More Styles, observem a caixinha que é aberta, né? Existe aí um banco de dados já, né, que vocês podem buscar dentro do próprio Mendeley, mas vamos supor que vocês não achem essa revista aqui. Então, eu procuro, né, em Get More Styles. Eu vou em Get More Styles e agora eu vou colocar aqui uma revista, por exemplo, chamada Arabian Journal of Chemistry, né? Olha aqui, ó, ela apareceu em segundo lugar. Quando eu clico, notem que do lado direito um ícone de install aparece. Então eu preciso instalar, ok? Clique em install, ela bem fraquinho aqui aparece installed, ou seja, foi instalada, só que ela não está sendo usada ainda. Então eu tenho que vir naquelas fontes instaladas ou naquelas normas instaladas, procurar pelo Arabian Journal of Chemistry, selecioná-la e clicar no Use this style. Tá? Então eu preciso usar este estilo. Observem que está selecionado, eu vou lá em Done. Notem que, no caso da Arabian Journal, ele trabalha também com autor e ano, né? Modifica um pouquinho aqui a forma, né, da descrição aí dos detalhes da referenciação, né? De novo, é importante que vocês fiquem de olho se está tudo correto, ok? E particularmente, quando vocês estão escrevendo, é sempre importante dar um refresh, né? Por quê? Às vezes você faz algum tipo de alteração no artigo lá no Mendeley e isso daí não vem automático. Então você dando um refresh, ele faz uma avaliação geral do documento e basicamente nós temos então a atualização, né, de todo o documento, ok? Bom, pessoal, em relação ao Mendeley, é basicamente isso. Vejam que é um modelo bastante simples, né, bastante simplório de se referenciar, né, de se organizar referências e ao mesmo tempo de fazer a citação e de fazer a referenciação, né? Isso nós economizamos muito tempo com isso, naquelas infinitas revisões bibliográficas, por exemplo, ou nos diversos artigos. A gente ganha muito tempo, tá? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos para a parte 2 agora, que é o próximo vídeo, falando um pouquinho do Zotero, que é praticamente a mesma estrutura, ok? Muito bem, obrigado aí pela participação de vocês. Depois deem um like aí, ou se inscrevam no canal, né? Estou tentando ser youtuber, quem sabe, né? Um dia a gente não fica rico, aí eu divido com vocês a fortuna.
tá bom? Mas eu sei que eu não tenho nenhum jeito para isso. Mas obrigado então mais uma vez e até o próximo vídeo.